Agora vamos falar do Coritiba, que anunciou ontem, né, Nicolas França, a saída do CEO Carlos Amodeu. Bom dia, Nicolas. Muito bom dia, Osmar Antônio. Carlos Amodeu não é mais o CEO da SAF do Coritiba, um cargo que ele ocupava desde maio do ano passado, de forma oficial, quando foi assinado o contrato da venda de 90% das ações do clube para a Tricorp Investimentos. Era uma relação que já vinha desgastada e teve a sua gota d'água na polêmica envolvendo o atacante Aleph Manga. Na semana passada, já que o Carlos Amodeu era um defensor da permanência do atleta, que fosse utilizado na equipe Coxa Branca tão logo acabasse a sua punição por envolvimento em esquema de apostas esportivas, né, e fraudes realizadas por uma quadrilha, e os novos responsáveis pelo departamento de futebol, contratados inclusive pelo Carlos Amodeu, há algumas semanas, meses atrás, o Paulo Autuori e o William Thomas eram contra a utilização do jogador, invocando preceitos éticos. O Amodeu vinha sendo muito criticado pela torcida, né? Por isso também já um desgaste do nome dele como CEO. Os resultados em campo não ajudaram. No ano passado, o Coritiba foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, não passou das semifinais do Campeonato Estadual e foi eliminado pelo Águia de Marabá na primeira fase da Copa do Brasil. Ainda que o futebol não fosse a principal atribuição do dirigente, ele era um CEO mais dedicado à parte administrativa. Claro que os resultados pesaram muito para que viessem as críticas, especialmente após a saída do Arthur Moraes. No final do ano passado, foi a dupla que começou tocando o clube nos primeiros meses da Tricorp, né, o Amodeu na parte administrativa e o Arthur Moraes no futebol. Ele se aproximou mais ali da questão do campo do final do ano passado para trabalhando junto com o então executivo Júnior Chávari, que infelizmente faleceu no mês de fevereiro. Mais tarde veio a contratação da dupla, William Thomas como executivo e Paulo Autuori como diretor técnico. E aí, na semana passada, foi escancarada uma grande divergência. O Carlos Amodeu, até março, dava entrevistas falando que pretendia sim contar com o Aleph Manga, inclusive dizendo que o atleta merecia uma segunda chance, que pessoas na sociedade merecem uma segunda chance. Porém, aos poucos fomos percebendo que o Manga, que havia voltado a treinar a partir de março, teve seu contrato inclusive reativado com o Coritiba, depois de ficar suspenso vários meses, e ele vinha trabalhando em turnos alternativos no CT da Graciosa, começou a ser deixado um pouco de lado ali pelo William Thomas e pelo Autuori. Já não se falava tanto na volta dele ao time, quando o advogado do Manga expôs, o caso, e aí o Paulo Autuori pediu para gravar um pronunciamento que foi ao ar nos canais oficiais do Coritiba, falando da questão ética e do porquê ele não gostaria mais de contar com Aleph Manga. E esse vídeo, inclusive, foi publicado sem o conhecimento do Carlos Amodeu. Essas divergências, então, foram a gota d'água e na tarde de ontem houve uma reunião do Carlos Amodeu com o Bruno D'Ancona, outros representantes da Tricorp, que definiu pela saída do profissional. O próprio Amodeu, pelas informações que a gente tem, diz que não via mais clima para a sua permanência e agora a Tricorp vai atrás de outro nome para exercer esse importante cargo de CEO. Na nota publicada pelo Coritiba SAF, tem algumas palavras ali do Bruno D'Ancona agradecendo a dedicação do Carlos Amodeu e dizendo que ele criou alicerces estruturais no processo que o Coritiba vem passando. O próprio Carlos Amodeu se manifestou por ali, até agora não falou publicamente de outra forma, também falando sobre a questão administrativa e dizendo que dentro de campo, progressivamente, devem aparecer os resultados, com o clube mais estruturado. Fato é que ele vinha sendo muito criticado pela torcida Coxa Branca, inclusive com faixas de fora Amodeu cada vez aparecendo mais no estádio Couto Pereira durante os jogos do Coritiba, também os gritos ali dos torcedores e muitas manifestações em redes sociais. Ganha força agora a dupla Paulo Autuori e William Thomas para continuar tocando o departamento de futebol, enquanto outro CEO é contratado. E também dá para a gente dizer que, a partir deste momento, Aleph Manga não vai mais vestir a camisa alviverde, o que era uma ideia especialmente do Paulo Autuori e do William Thomas. Osmar. Obrigado, Nicolas França. E tem muita coisa para acontecer, né, Nicolas? Vamos aguardar. E o Coritiba entra em campo já nesse final de semana contra a equipe do Paysandu no Couto Pereira.
Tempo Extra. Oferecimento Lastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.